aconteceu, mano? Ontem e hoje, né? Tem acontecido coisas assim, muito maravilhosas, né? Ontem, antes de dar um descanso, nós chegamos na rua, fomos almoçar e comer um banho. Aí passei pela minha Bíblia que estava por ali. O Espírito Santo falou para mim: leia antes de deitar. Eu peguei a Bíblia para ler, mas eu tenho o costume de botar na mão assim, orar, e onde eu abrir eu vou ler, né? Aí, quando eu estava orando, o Espírito falou assim: eu vou abrir para você em Isaías 55, onde diz ali que as portas não vão se fechar. Porque eu tinha falado para minha esposa assim, nós fomos na feira, eu disse: Lu, como é que as coisas estão caras? Como que as coisas estão caras, né? Então, eu estava falando isso e o Senhor Deus fez eu abrir a Bíblia. E antes de abrir, falou na minha mente assim, Isaías 45. Quando eu abri a Bíblia, meu Deus, Isaías 45, gente! E o Senhor falando para mim: as portas não vão se fechar. As portas, eu vou diante de ti, vou abrir as portas, vou quebrar os ferrolhos de bronze, né? E trarei as bênçãos das nações, né? Bom, ele vai falando, eu não entendi o que Deus estava falando comigo, que ele disse que, mesmo que as coisas fiquem caras, que as portas não vão se fechar. Por quê? Nós estamos fazendo a obra de Deus, né? E hoje, a outra experiência é que eu peguei meu celular, quando foi 2h05, 2 horas, 2h05, eu me prostei para orar e botei um relógio para despertar 1 hora, eu queria orar 1 hora. Para não me perder, eu botei, bom, 3h05 vai despertar. Só que despertou 3h35. E eu falei: estou demorando, estou orando aqui, o relógio, o celular não desperta. Quando eu fui ver, gente, eu orei 1h30. Deus me botou de castigo hoje. Eu nunca orei 1h30, né? Mas hoje foi muito interessante. Orei por tudo, por todas. Depois, por fim, eu falei: Senhor, não sei por quem orar mais, por que pediram, pelas pessoas. Aí eu fui dar uma olhada no relógio. Quando eu olhei, meu Deus, o que aconteceu com esse celular? Aí não sei o que aconteceu, ele não despertou, mas foi a mão de Deus, né? Para nós podermos assim orar mais. E uma das orações que eu fiz hoje, eu falei: Senhor, orei lá pela igreja no Rio, né? Falei: Senhor, leva alguém lá no culto que nunca foi lá na igreja, e traz hoje também pessoas aqui que nunca vieram aqui no culto. Aí quando o Rodrigo chegou com a tia dele, eu nem percebi, mas eu estou aqui. Aí o Senhor falou assim: ó, olha ali, depois veio com outra senhora que está ali, né, sentada do lado. Então, o Senhor Deus ouviu a oração, trouxe pessoas, né, o rapaz ali, o genro ali do irmão João, sua esposa, e trouxe as pessoas que nunca tinham vindo aqui. Mas, para vocês virem aqui hoje, foi 1h30 de oração. Mas eu achei interessante que isso foi da direção de Deus. A gente ora 10 minutinhos, 15 minutinhos, né, já ficamos enjoados, né? Mas se nós começarmos a lembrar das pessoas, das que estão doentes, das que estão enfermas, das que estão tristes no coração, das que estão com problema nos lares, moça que tentou suicídio, né? Outro lá perto de casa do Rio que também tentou suicídio. E assim nós vamos orando por essas pessoas. Graças a Deus, nenhum dos dois morreram. Então, o Senhor, na verdade, nos colocou para termos uma oração mais extensa, né? E foi uma experiência que eu nunca tive, porque eu estava orando, mas não chegou uma hora, não, estou orando tanto tempo. Eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade, mas já estou sem palavra. Eu continuei orando, daqui a pouco eu parei, mas o telefone não toca. Aí eu falei: eu vou dar uma olhada aqui, ver a hora. Eu fui ver a hora, já tinha passado 1h30, né? Mas graças a Deus por isso. São experiências que precisamos ter, né? Olha, Jesus, quando veio ao mundo, ele veio do meio dos judeus, da nação de Israel. Ele disse para os discípulos que ele era como uma videira, um pé de uva, e o pai dele é o que toma conta. Ele disse que o pai é o lavrador. Depois eu vou abrir o texto. Mas nessa passagem, Jesus, ele ensinou aos discípulos algo muito importante. Ele sempre falava da importância de você produzir coisa boa depois que você tem Jesus.
Como é que você pode dizer que é um seguidor de Jesus ou de Deus e as suas ações não mudam? Bom, Jesus ensinou os discípulos que era necessário eles produzirem coisas novas, coisas boas: o amor, o perdão, a obediência, a mansidão, ser manso, né? Jesus ensinou os discípulos que eles deviam ser diferentes dos religiosos judeus que existiam naquela época. A nação de Israel tinha um templo só, um templo. No templo não tinha nome, como hoje é de costume nós vemos nas igrejas evangélicas um nome, mas no templo de Jesus não era assim. Porém, existia também outros menores templos chamados sinagogas. Era nestas sinagogas, e ainda são, um lugar de ensino. O ensinamento bíblico não era no templo. O templo era só para adoração e fazer sacrifício. Por isso ficava aberto o tempo todo, o dia todo. O templo ficava aberto o dia todo, porque várias famílias levavam sacrifícios para serem realizados ali. Alguns sacrifícios eram comidos. Eu acredito que a boa parte dos sacrifícios eram comidos. Eles faziam o sacrifício, violavam o animalzinho, o sacerdote pegava o sangue, fazia o que tinha que ser feito como estava na lei, né? Mas Jesus, quando veio, ele formou uma igreja de dentro da religião, de dentro dos judeus. Foi ele que primeira vez chamou os seus discípulos de igreja, a minha igreja. A igreja, vós sois membros uns dos outros. Então, nessa passagem de João, ele compara os membros que estão com ele, que estão filiados a ele, que estão grudados nele. Sabe como é? Uma videira, ela tem o tronco principal, o tronco mais grosso, e tem os galhos, os ramos, aonde vão produzir os cachos de uva. Hoje eu estava lendo sobre poda. Tem tanto tipo de poda, tem tanto tipo de coisa que fazem em pé de uvas, e diferente uma das outras, e de acordo com a região. Eu fiquei assim, até fora de mim, meu Deus, tanta coisa. Eu pensava que era só uma podazinha, mas não era só uma podazinha. Não, depende da uva e do dono da plantação que ele quer da uva. Se ele quer uva de qualidade, ele vai colher menos uva, então ele tem que fazer um procedimento. Se ele quer quantidade de uva para vender só para as pessoas, tem outro procedimento. Eu estava lendo isso na internet, achei muito interessante, porque eu não sou agricultor. Mas como eu estava meditando sobre isso, Jesus, ele falou: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Deus é que cuida de toda a plantação, não somos nós. Eu sou orientado a cuidar de acordo com a vontade de Deus. Eu fui ungido e chamado para pastorear. Eu tenho esta unção de Deus, o poder que Ele me deu. Sei dar bons conselhos, graças a Deus. Sei que a pessoa está certa ou está errada, porque pelo conhecimento da palavra nós podemos julgar e ensinar as pessoas corretamente, segundo a reta justiça. Então, o Senhor Deus, Ele cuida de vocês como cuida de mim. Ele é o lavrador, disse Jesus. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador ou agricultor. Aí olha só o que o Pai faz. Todo galho, toda vara, galinho, né? Toda vara que está em mim e não dá fruto, meu Pai corta. Será cortado. É Deus que faz isso. Não é a igreja, não é o pastor, é Deus que faz isso. E toda vara que está em mim e dá fruto, meu Pai limpa esta vara para dar mais fruto ainda. Aí veio a exigência de Deus, é com cada um individualmente. A cada um Deus vê uma necessidade de uma coisa. Dele ali vai pedir uma coisa, dela ali vai pedir outra, daquela ali vai pedir outra, daquele ali, daquela criança, Deus vai tirar alguma coisa. De mim também. Ele é o lavrador, Ele que vê. Por isso Deus revela, às vezes na noite,
Deus revela no culto, quando nós estamos pregando, a mensagem vai para um, vai para outro. Deus está cuidando. É muito interessante esse cuidado. Por que Deus corrige? Por que Deus limpa? Para nós produzirmos frutos. Vamos lá. João Batista, aquele que batizava, por isso o nome dele chamou-se João Batista. Certa vez ele disse: eis que o machado está à raiz das árvores. O machado é o julgamento e a lei e a palavra de Deus. As árvores somos nós. Talvez você seja uma macieira, uma laranjeira, uma goiabeira, só não pode ser um espinheiro. Ele disse então: eis que o machado está à raiz, está lá embaixo, perto do chão, na raiz de todas as árvores. Tem um machado na raiz da sua vida. Tem um machado preparado para te cortar, caso você não dê fruto. Então, prosseguindo, João Batista diz: eis que o machado está à raiz de toda. É só eu não. E não é só os de fora não, os de dentro também, de todas as árvores. Toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. A pregação de João Batista era a mesma de Jesus e a mesma dos discípulos. Por que temos que dar fruto? Por que temos que ser obedientes se a obra não salva? A obra nossa realizada por nós não salva, mas a obra realizada por cada árvore é a prova de que ela está salva. A árvore salva. A árvore que está em Jesus produz os frutos que saem de Jesus, os frutos do Espírito: longanimidade, temperança, justiça, paciência, amor, perdão, caridade, e aí vai, obediência. Então, a obra em si, eu realizar a obra para Deus, não me faz ser mais, ser menos, nem me dá garantia que eu vou entrar nos céus. Eu tentar realizar a obra de mim mesmo. Mas Jesus é o autor e consumador da nossa fé, Ele que nos salva através da fé. A obra, o fruto, é uma prova. Se você planta uma mangueira na sua casa e não dá manga, bom, se o teu propósito é colher fruto, então tira, porque ela está sugando a terra, tirando os nutrientes, só está dando sombra, mas não está dando fruto. Não está dando fruto. Nós temos aqui do lado do vizinho algumas mangueiras. Eu aprendi, não sei se é verdade, que quando a pessoa planta uma mangueira, e se ela for fêmea, ela dá muito fruto, como um mamão, um mamoeiro fêmea. Já o mamoeiro macho não dá quase fruto nenhum, praticamente não é proveitoso para dar fruto, a não ser para fazer a polarização. Mas me disseram também que tem a mangueira macho que não dá muita manga, dá pouquíssimo. E nós temos uma aqui, a outra está carregada. Tem uma mangueira do lado, carregada de flores. A do lado de cá não está carregada de flores. E ela nunca deu tanta manga. Então, para um agricultor, mangueiras que não dão mangas são cortadas e lançadas fora. Eu não sei se eu estou certo do que eu aprendi, que eu ouvi de alguém falar sobre essa questão. Mas está escrito: toda árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. É isso que eu vou ler para vocês aqui. Vou ler João 15, capítulo 1. Vamos ficar de pé, todos? Eu gosto muito de falar sobre isso porque tem um ensinamento muito profundo para nossas aulas. Sempre estou falando sobre João 15, sempre prego, porque cada vez que pregamos, Deus sempre fala mais um pouquinho. Jesus falou então, João 15, versículo 1: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador.
Toda vara em mim que não dá fruto, atira, quer dizer, Deus tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Só até aqui. Jesus falou uma mensagem simples, clara e objetiva. Eu sou a videira, dele sai o poder, emana o poder. Veja bem, o que é estar em Jesus? Quando você está em Jesus, você tem o sentimento de Jesus. E se você viver a palavra, obedecer, a palavra dele está na tua vida. Então você produz fruto, é claro. Você produz fruto. Mas abaixo ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. Ele disse para os seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. E ele disse também, que toda vara que dá fruto, o Pai limpa. Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então há uma limpeza feita por Deus. E Deus faz essa limpeza através de quê? A palavra. A palavra. Por exemplo, alguém te fez um mal, te criou um ódio, uma raiva. Você leu a palavra, você foi ao culto, foi pregado: não vingais a vós mesmo, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Orai por aquele que vos persegue. Então o que você vai fazer? Você está em Jesus. Você vai entrar no seu quarto, vai falar com Deus e vai dizer: Senhor, tira essa raiva de mim e dá paz a essa pessoa que me fez esse mal. Abençoe o Senhor, me desvia do meu caminho para não ficar me perturbando. Dê paz ao seu coração. Tenha misericórdia. Eu peço paz aos que não gostam de mim. Não peço mal, porque uma pessoa que está mal contra você e você pede maldade ou tem desejo que aconteça uma coisa com aquela pessoa, você está amaldiçoando. Então você não está em Jesus, você já está sujo. Como é que você vai produzir fruto para Deus se você tem ódio, rancor no coração contra alguém? Então a palavra, ela te limpa. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conhece a palavra, vive aquela palavra, você passa a ser liberto de tudo aquilo que é amargurado, prendia o coração. No livro de Hebreus, capítulo 12, está escrito que nenhuma raiz de amargura brotando vos contamine. As pessoas às vezes estão contaminadas. Veja que eu estou falando de uma limpeza feita pela palavra. Assim como o agricultor limpa aquelas varas que produz. Se tem uma coisa ali que está ultrapassando, que não está boa, ele tira, sabe como limpar, sabe como podar. Eu não sei nem explicar. Eu li tanto sobre poda, e tem outros nomes, não é só poda, não, tem outras coisas que eles fazem. Antes de começar a dar, quando estiver dando, depois que tira, tem negócio de desfolhar também. Eu li cada coisa interessante, fazer a desfolhagem para alguma coisa lá. Então, o agricultor é Deus. Deus sabe perfeitamente como te limpar. Por quê? Ele conhece o teu coração. Diga ao profeta: enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer coisa. Quem o conhecerá? O coração é uma terra que ninguém pisa, só Deus. Aí o Senhor responde: eu provo os rins e esquadrinho o coração. Bota no esquadro, esquadrinhar e botar no esquadro para julgar. Então ele conhece o teu coração. Tem coisa que a mulher não fala para o marido, tem coisa que o marido não fala para a mulher, tem coisas que a amiga não fala para sua amiga, tem coisas que os filhos não falam para seus pais, que a filha não, porque é coisa particular lá de dentro da alma. Tem gente que nem sabe explicar o que está acontecendo no seu coração. Quem suja as varas, quem suja nós, as árvores, é o inimigo. Ele não suja sozinho, ele é o tentador. Ele nos tenta e nós damos lugar à sujeira.
Quando uma pessoa se levanta contra a outra, com certeza um espírito acionou aquela pessoa como inimiga daquela outra. Sabe que uma pessoa que tem aquele sentimento de inveja à toa, porque não consegue as coisas que aquela outra pessoa consegue, e fica pensando naquilo e vivendo uma tristeza porque não alcança e quer alcançar. Esquece que está vivendo bem, que está tranquilo, que está em paz dentro de casa, mas é uma perturbação. Sabe os meninos quando vê outro coleguinha com um negócio diferente, um tênis bonito ou uma camisa melhor, fica com aquela ansiedade, com aquele desejo, com aquela inveja de querer ter e não poder ter, e fica triste. Aí começa a sujeira, a contaminação pelos espíritos. Esse negócio de inveja, de competição, é só nas cidades. Quanto mais interior, todo mundo vive igual, ninguém tem coisa mais bonita do que o outro, todo mundo é simples. Mas é uma pessoa ir perto da outra, vê que a outra tem isso, tem aquilo, a pessoa começa a sonhar e começa a ficar triste porque não tem. Aí começa o coração a ficar contaminado. Deus conhece isso, Ele pode limpar. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, porque a verdade vos libertará. Ele disse: se o Filho vos libertar, o Filho é Ele, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. É muito bom ser livre, é muito bom estar limpo. Produzir frutos para Deus, nós somos um galho da videira, como uma vara da videira. Produzir uvas para Deus, quer dizer, produzir coisas boas que agradam ao Senhor, seremos sempre recompensados. Aí vem a recompensa. Observe que uma vara, quando dá fruto, o agricultor, ele limpa aquela vara para dar mais fruto. Então quer dizer que ele conserva aquela vara. Se uma pessoa é importante para Deus aqui na terra, ele pode ser usado por Deus para falar, dar conselho aos colegas, aos amigos, aos jovens, às crianças. Um garoto, uma moça que cresce com um bom pensamento e começa a dar bons conselhos para os colegas, para os outros, Deus estende a mão sobre aquela pessoa, sobre aquele rapaz, sobre aquela moça, sobre aquela mulher, aquele homem, para mantê-lo numa posição melhor, porque ele é útil na terra. Ele é útil na terra. Eu tinha mais ou menos entre 18 e 19 anos, quando houve uma profecia, e depois eu tive um sonho que eu ia falar aos grandes, eu ia pregar aos grandes. E de noite eu sonhava que eu subia uma montanha em espiral, assim, né? Começava lá embaixo, diminuindo, mas a montanha era muito alta, e tinha uma estrada que ia circundando a montanha até chegar em cima, né? Ia diminuindo o círculo até chegar em cima. Mas enquanto eu corria demais, eu corria muito, passavam os homens grandes, como se fossem os americanos, né, com roupas de atleta e correndo devagar, e eu passando por eles. Eles também estavam subindo. Eu corria igual a criança, acompanhando papai e mamãe, né, andando aquele monte de passinho, né, mas eu passava todos eles. Eu entendi que aquelas pessoas grandes, aqueles atletas, né, eram aquelas pessoas que Deus falou através da profecia: tu falarás aos grandes. E daquela época até o dia de hoje, Deus tem colocado muitas pessoas grandes e importantes da terra diante de nós para nós falarmos da palavra. Muita gente. Eu já preguei para gente assim que eu não imaginava que eu ia pregar pessoas, né, ricas, donos de empresas, um monte delas. Muitas e muitas vezes. Sabe por quê? Porque Deus começou a me limpar. E eu comecei a dar fruto para Deus, para produzir fruto. E Ele continuou me limpando, até hoje Ele vai me limpando. Isso é um segredo importante. Se você quiser que Deus te limpe, você se torne mais limpo, produza para Deus e peça de Senhor, eu quero ser útil na tua mão. E você vai ver como Deus vai trabalhando nas outras coisas. Aí cumpre uma outra palavra muito bonita aqui na Bíblia. Diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Estas palavras são fiéis, são fiéis. Por que o Senhor falou comigo ontem aqui? Falou para mim ler a Bíblia, ainda me disse a palavra que eu ia abrir. Eu fechei a Bíblia quando abri em cima da mensagem que Ele disse. Isaías 45, 1, 2, 3 ali. Por quê? O Senhor está cuidando de mim, para eu não parar. Porque nós temos falado a palavra para várias pessoas,
mensagem, falou várias vezes. Até quando na hora eu terminei de cantar os hinos lá, eu estava pensando em mudar a mensagem. O Espírito Santo fale esta mensagem. 1 Coríntios capítulo 7 fala sobre os casais. Casal crente, casal não crente. E assim, e aí eu comecei a falar, comecei a ensinar. E depois que eu terminei, eu fiquei duvidoso. Meu Deus, será que foi o Senhor mesmo que mandou eu falar esta mensagem pública aqui? E lá estava um casal, uma moça que foi a primeira vez lá no culto. Até a Lu falou assim: amor, quem sabe no final aí alguém vai chegar e vai dizer: olha, essa palavra foi para mim. Foi exatamente o que aconteceu. E foi uma alegria tão grande ao ouvir as experiências da moça, Aline, e do rapaz também chamado Álvaro. Estamos orando por eles. Foi uma alegria muito grande. E ela disse: essa mensagem aí foi para mim, principalmente para ele, meu esposo, mas para mim. Eu falei: glória a Deus por isso. Então, irmãos, se você deixar Deus te limpar, você será mais útil na mão de Deus. E você vai produzir fruto para Ele, fruto de bondade, de obediência. Por que nós deixamos de realizar coisas que antigamente parecia que eram normais, como falar um palavrão, contar piada, andar meio nu por aí? Eu não ando sem camisa, eu não ando de short, eu não durmo nu. Esse dia um rapaz, o senhor está agora conversando comigo, ele é assim um amigo, sabe? Gosto muito dele, lá em Trindade. E nós temos assim uma liberdade muito grande de conversar. Ele é muito amoroso. E ele estava contando que ele dormia de cueca. Só que nessa noite apareceu um demônio seguro na garganta dele, queria matar ele de todo jeito. E ali ele pediu a Deus, e por fim, aí na hora o Espírito Santo falou comigo: diga para ele não dormir mais nu, que diante de Deus quem dorme cueca ou de short, Deus está nu. Falei assim para ele: ó, quero falar uma coisa para o senhor com muito carinho, porque nós temos liberdade. Eu tenho muitas experiências a respeito disso. Não durma mais assim. Certa vez um pastor ficou debatendo com uns irmãos lá no Rio, dizendo que não aceitava isso, que isso não tem nada a ver. E ele mesmo sonhou que chegava um anjo diante dele com as mãos assim, tapando os olhos, na frente da cama dele, e ele deitado. Ele deitado do jeito que ele gostava de deitar, nu, só de cueca, sem camisa. Aí o anjo chegou perto dele assim, não olhou para ele, virou as costas e foi embora. E ele entendeu que ele estava sendo rejeitado por dormir daquela forma. E eu disse para ele: olha, no Apocalipse diz assim: guarda as suas vestes, para que quando eu voltar não te encontre nu. Essas vestes são vestes espirituais e a veste do corpo. Então quem segue a Jesus tem que produzir os frutos, tem que crer. Você não crê? É difícil o pastor ensinar porque você não crê. Você tem que crer. Aí você vai ver Deus trabalhando na sua vida ao longo do tempo. Você vai ver, o Espírito Santo vai manifestar, vai te usar, vai te dar entendimento. Coisas vão acontecer, né? Eu tenho minha roupa de dormir é assim. Eu falei para ele: ó, não vou falar o nome dele, mas eu falei assim: olha, meu irmão, está vendo eu aqui? Eu durmo assim. Sabe o que ele disse para mim? Quando uma pessoa é chamada por Deus, é chamada. Pastor, vou dizer uma coisa para o senhor: a partir de hoje já não durmo mais desse jeito. Esse homem todo matou ele. Teve um momento que uma coisa tirou ele de baixo do todo, jogou ele longe assim. Aí vieram o pessoal, levaram ele. E eu vi o pessoal me levando, eu estava fora do corpo. Eu falei assim: você morreu. Aí você, o médico falou a mesma coisa, só que Jesus te ressuscitou. Porque Ele é a ressurreição e a vida, Ele pode ressuscitar. Ele assim, está lendo as Escrituras, eu gosto muito dele, sabe? Então, na verdade, quando a gente começa a obedecer, nós produzimos os frutos para Deus. E o que está acontecendo, está chegando nesses últimos dias, e os frutos das pessoas religiosas estão diminuindo. O temor está diminuindo, o amor, aquele incentivo, aquela empolgação de buscar a Deus está diminuindo. As pessoas estão ficando frias. Enquanto isso, eu estou me aquecendo. Eu quero buscar mais e mais. Porque aqui no livro do Apocalipse está escrito, né? Vou ler para vocês o que está escrito aqui.
22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo ou limpo, seja santificado ainda. Santos são pessoas que se purificam. Santos são pessoas que obedecem e dão fruto, chamado de santos. Aqui em toda a Bíblia, santo, porque a palavra santo vem de separado, purificado. Então quem é santo, seja santificado ainda. O processo agora, nos últimos dias, na vida de Jesus, é que aquele que é puro, purifique-se mais, porque agora eu encontro o noivo com a noiva. A noiva é todo o povo de Deus que está na terra em obediência. Então, assim como uma pessoa chega perto do dia de viajar, ele arruma suas malas, as melhores roupas, ou põe o tênis velho, o sapato furado, põe a roupa rasgada para viajar. Não, ele põe o melhor para viajar. É ou não é? É sempre assim. E às vezes quando tenta, vai na loja comprar para viajar bem novinho. Assim somos nós também. Chegando a hora do encontro de Jesus com a igreja, nossos frutos têm que estar em dia, temos que estar limpinho, temos que estar brilhando para o Senhor, perfeitos, limpos, porque Jesus está às portas para levar o seu povo, né? Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos dobrar os joelhos e vamos agradecer ao Senhor.